Bonjour, tudo bem com você? Então, essa é mais uma aula do curso Francês Real com Leandro Dias e nós vamos falar agora sobre as combinações de vogais do francês. O francês tem essa particularidade, né? Ele às vezes junta duas vogais ou até três vogais, como nós vamos ver agora, né? E que dão um som só. Incrível, né? Então, são particularidades que é importante a gente estar seguro com isso para a gente poder continuar a desenvolver e depois se soltar mais no idioma, tá certo? Então vamos lá, já falando aqui das possíveis combinações de vogais, A mais U, E mais A mais U, daqui a pouco eu vou falar de cada um, qual o som que gera, tá certo? Por enquanto só estou apresentando as possíveis combinações. Olha aqui, três letrinhas que vai dar o som de uma só, né? O mais I, A mais I, E mais I, E mais U, né? Olha aqui mais uma vez, três letrinhas que também pode ser escrita juntando esse O com E, aqui vira uma letra meio siamesa, né? Por qual razão? Isso é histórica da língua, não tem uma explicação, mas é a mesma coisa se você tiver também com as letrinhas separadas, não faz mal. E o O mais U, tá certo? Então tá aqui 8 combinações possíveis do idioma. Vamos lá então começar com a primeira, combinações das vogais. Já vimos as vogais nasais, né? Não se esqueçam, tem as aulas de vogais nasais, vogais orais. Se você não assistiu, assista, depois venha para essa aula, que aí vocês vão completando, né, em cada aula tudo sobre a pronúncia, né? Muito importante. Bom, vamos lá. Agora aqui, A mais U, que tem o som fonético de O, certo? Então, é um O fechado mesmo. Esse é o som do A mais U. O. Tranquilo, né? Tem que guardar isso? Tem, não adianta. Isso é uma coisa para se guardar, né? Vamos ver exemplos de palavras que a combinação de A mais U tem o som de O. Então vamos lá, e cada vez que eu falar daqui, você repete daí. Muito bem, estou aqui já com a minha varinha. Essa é a varinha que vai ser o microfone. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Porém, antes eu vou passar primeiro, você não precisa repetir se você não quiser, se você quiser, ok. Mas eu vou passar primeiro com as traduções, depois nós vamos passar de novo, aí sim você repete com mais ênfase, ok? Então, primeiro, autre, outro. Aujourd'hui, hoje. Auteur, autor. Automne, outono. Automobile, automóvel. Autorité, autoridade. Observem aqui que o T, autorité, né, finalizou a palavra com E, porém acentuado. Então a gente pronuncia e tem o som fechado porque é um E agudo. Um acento agudo aqui, tá certo? Diferente de uma próxima que vocês vão ver daqui a pouquinho. Augmentation, né? Olha a importância de vocês já terem visto as outras aulas de pronúncia. Chegou aqui, já tem mais segurança, já está entendendo melhor outras pronúncias que estão sendo usadas na mesma palavra, que foram já explicadas nas aulas anteriores. Olha o EN aqui, tem o som de AN, né? Augmentation, né? E aqui, sion, tá? O T com som de C, né? Olha só, autour, que quer dizer ao redor. Augmentation diz que é aumentar, tá? Aumento no caso. Autour quer dizer ao redor, né? E aí o O mais U, nós vamos ver ainda, dá um som de U. Algumas pronúncias que estão aqui ainda vão aparecer no meio da aula, tá certo? Daqui a pouquinho. Austère, olha aqui, ó. Austère, que aqui tem um acento grave, que vai ter um som aberto, não se esqueçam, já falei isso nas outras aulas de pronúncia, que é austero.
Aurá. Aurá quer dizer terá. É a conjugação do verbo ter, do verbo avoir. Então, no futuro, né, que vai ficar aurá. Audaz, e nós vamos ver ainda conjugações de verbos, não se preocupem, tá? Audace, audácia. Automatiquement, 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 automatiquement. Automaticamente, authentique, autêntico. Austérité, austeridade. Aussitôt, imediatamente. Aussitôt. Autographe, autógrafo. Australien, australien, australiano. Autorisé, autorização, autorizar, né? Autorizar, no caso aqui é o verbo no infinitivo. Ok? Agora eu vou passar novamente e agora sim vamos fazer eu, você. Eu, você. Autre. Aujourd'hui. Auteur. Automne. Automobile. Autorité. Augmentation. Autour. Austère. Aura. Audace. Automatiquement. Authentique. Austérité, austérité. Aussitôt. Autographe. Australien. Autorisé. Ok? Repetiram aí direitinho? Se for o caso, pausa o vídeo e repete, por favor, tá? Isso é treinamento. Vamos para a próxima combinação de vogais. E mais A mais U. Observem. 3 vogais com um som só. E o mesmo som anterior, que é o som fechado O, tá? E interessante que isso aqui também é a palavra água. E mais A mais U é também a palavra água, tá? Que é O. Então, O, muito importante essa pronúncia e aparece em muitas palavras. Olha aí alguns exemplos. O, que é a palavra água. Bo, bonito. Bateau, barco. Cadeau, presente. Château, castelo. Bureau, escritório. Olha o U aí aparecendo com biquinho. Bureau, tá? Tableau, quadro. Niveau, nível. Oiseau, pássaro. Morceau, pedaço. Manteau, manteau. Casaco. Chapeau, chapéu. Drapeau, bandeira. Plateau, planalto. Aqui no caso pode ser também bandeja, tá? Réseau, rede. Fuseau, fuso, de fuso horário. Fuseau, também fazendo o biquinho. Fuseau, ok? Vamos lá agora então, vocês écouter, répéter. Écouter, répéter, tá bom? Escute, escutar e repetir. Vamos lá? O, bo, bateau, cadeau, château, bureau,
tableau, niveau, oiseau. Esse o A aqui vai aparecer daqui a pouco, tá, gente? Esqueci de falar, mas o O mais I dá o A, tá certo? Oiseau, morceau, manteau, chapeau, drapeau, plateau, réseau e fuseau. Aqui é réseau, réseau e não réseau, porque é acento agudo. Ré, som fechado, tá? E, réseau, tá certo? Muito bem, observem como tem muitas palavras, né, com essa combinação de vogais e com o mesmo som do AU. Até porque, olha aí, voltei no AU, o AU também está aqui, né, nessa combinação, está dentro dessa combinação. E esse E aqui não vai fazer diferença nenhuma, ele continua sendo O, tá certo? Então, só o AU fica A mais U fica O, ou E mais A mais U também fica O, ok? Bom, agora vamos ver um som diferente, que é o O mais U. Som diferente dos anteriores, mas que para a gente fica tranquilo, a gente sabe pronunciar isso aqui perfeitamente, que é o U. Tá aí uma combinação de letras que vira U, que é o U que a gente conhece como se fosse o U sozinho. Mas o U sozinho no francês não se fala U, se fala U, que nós já vimos o biquinho na aula, né, das vogais, das vogais orais, tá certo? Então é U, é diferente, né? Nesse caso aqui, nós temos O mais U vira U, ok? Então, vamos ver os exemplos, né? Pronuncia-se sempre como U, fechado mesmo, nunca ou U, não. Como no português, né? A gente poderia ler isso daqui como ou, né? Vamos lá. Alguns exemplos agora. Primeiro eu vou passar, traduzir, depois eu passo para vocês, tá certo? Vous, vous. Não pronuncia esse S, hein? Vous, vocês, ou o senhor, a senhora, no formal. Nu, nós. Esse é o nu do mineiro, né? Nu. Eu sou mineiro, uai. Tá achando o quê? É nu. Jour, dia. O mineiro pronuncia bem o nu, né? Que é nós. Jour, dia. Toujours, sempre. Beaucoup, beaucoup. Aqui o E mais A mais U vira O, como acabamos de ver, né? E o O mais U, beaucoup, muito, né? Bouche, bouche, que quer dizer boca, bouche, né? Não pronuncia o E no final, bem suavezinho aqui, só puxa e puxou aqui o CH, né? Bouche. Rouge, rouge, né? Vermelho. Não é isso? Bouche, boca. Rouge, vermelho. Soupe, olha aí, de novo, fica a última consoante aqui bem discretamente pronunciada. Soupe, sopa. Souris, não pronuncia o S, rato. Não é? Bouton, botão. Douceur, doçura, douceur, doçura. Douleur, leur. Vocês vão ver depois também o E mais o E mais U, né? Fica né? Douleur, dor. Courage, coragem. Route, estrada. Couleur, couleur, né? De novo aí o E mais U, com esse som que vocês vão ver. Cor, cu,
pescoço, não é? Pescoço. Aqui, cuidado, porque tá aí o cu no francês tem outra coisa, tá bom? Ai, meu Deus. Então, cu é pescoço, não é palavrão. Não estou falando palavrão aqui, não. Vamos lá. E aí, o palavrão aqui existiria, não vou falar, mas aí você faria o biquinho. Aí seria o I, mas não vou falar conjugado com C, né? Você já sabe. Aí seria o palavrão. Aí aqui, olha, turnê, perdão, pulei um aqui. Couloir que é corredor. Turnê quer dizer girar, certo? O final é R, pronuncia o E fechado. Lourd, que é pesado, não pronuncia o D final. E pousser, empurrar, é R com som de E. Pousser, né? Pousser. Quem está acompanhando as minhas aulas com calma, a pessoa já está lendo com toda certeza e está guardando, está entendendo melhor toda a base da pronúncia. Nós estamos exatamente bem na base, do básico aqui para você fortalecer o idioma. Então agora sim, vamos lá. Nós vamos no sistema, certo? Eu repetir, né? Écouter, repetir. Écouter, repetir, tá bom? Vous, nous, jour, toujours, beaucoup, bouche, rouge, soupe, souris, bouton, douceur, douleur, courage, route, couleur, cou, couloir, tourner, lourd e pousser. Ótimo, muito bem. Olha eu aqui com o microfone. Muito bem, muito bem. É isso, tá? Estamos desmistificando a pronúncia que seria difícil, não tem nada difícil. Nós aos poucos vamos assimilando. Se você continuar comigo nessa jornada, eu posso garantir para vocês que a evolução vai ser rápida. Então, estudem, pratiquem, anotem se necessário, repitam a aula. Na hora que vocês forem fazer uma esteira, na hora que vocês forem lavar a louça, na hora que vocês forem fazer a faxina de casa, na hora que vocês forem correr, qualquer coisa, coloca a aula para vocês irem escutando. Eu também vou fazer muitas aulas assim, tá? Aulas assim que você coloca o vídeo e deixa onde você estiver, deixa para você escutando e você vai praticando. Vamos fazer aulas assim de frases, de palavras, não é? Nós vamos fazer muito isso. Nosso curso ele só está começando, não tem nem 2 semanas, mas a gente já está evoluindo bastante, não é? Nesse processo aí. Então vem comigo porque não tem erro não. Vamos para a próxima combinação de letrinhas, que é o O mais I com som de UA. UA, tá? UA. Fala aí, UA. Não é o uai do mineiro, não. Uai. Uai. É o uai sem o I no final. É UA. UA. Certo? Então, nunca oi. Pelo amor de Deus, não é oi. Acabou. Quando você perceber isso aqui no idioma, tá no francês, gente, quando você tá no francês, muda a chavinha. Acabou, não existe mais oi.
é o A. Leandro, vou ter que decorar isso? Tem. Tem jeito não. Tá bom? Mas é uma decoração fácil, porque, na verdade, a gente vai praticando também, você vai assimilando, isso vai ser automático, tá? Então, olha aqui, ó. Moi, 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 eu. Toi, que é tu, né? Tu, você, né? Toi. Soi, soi quer dizer si mesmo, soi, tá? De você mesmo. Trois, três. Boire, beber, é o verbo beber no infinitivo. Boire. Voi, vós. Só uma coisinha, Leandro, mas geralmente aqui no infinitivo não tem que ter o ER. Tem alguns verbos não, tá? Alguns verbos terminam em RE, como por exemplo boire, tá? Não é o único não, tem outros. Voi, voz. Doigt, dedo. Doigt, né? Noir, preto. Poire, pera. Olha, não pronuncia o E, e o R vem, né, como se fosse no final só da palavra. Poire, tá? Histoire, mesma coisa aqui, ó. Histoire, história. Voiture, olha aqui o voi aparecendo, o A mais I, ture, voiture, tá? Olha o biquinho, voiture, aqui está o U sozinho, voiture, né? Oiseau, pássaro. Como é que, às vezes, as pessoas, eu vou falar aqui uma coisa que me vem, às vezes me vem coisa para falar e eu falo, não tem problema. Como é que às vezes a pessoa não pode parar e falar assim, olha, aqui você fez o biquinho, né, Leandro, do voiture, porque é o U, você pronuncia U. Como é que no oiseau, o U aqui não pronuncia o I? Não pronuncia o biquinho U? Porque aqui é uma combinação de 3 letras. Você não vai ler isso daqui, o francês não vai ler isso daqui, E mais A mais U, como E A U. Não, ele vai ler esse E mais A mais U automaticamente como O. Tá certo? Então, por isso que muita gente às vezes confunde, porque ela acabou de aprender que a vogal, que é a nossa vogal U, é I. De repente, na palavra seguinte, no final dela, ela termina com I. E como é que você não vai pronunciar o AZU? Não. Não. Comecem a realmente a se libertar dessas travas. O francês, para cada coisa, é uma coisa diferente. Isso é muito importante. Eu tenho que fazer essas pausas. Às vezes eu quero pensar como uma pessoa que realmente nunca viu o francês. Às vezes ela pode se travar muito por conta disso. Mas é por isso que nós estamos nessa aula de combinações de vogais, porque isso daqui não são 3 sons. Isso aqui, que seriam as 3 vogais E mais A mais U, que nós já vimos, né, no slide para trás aí. Isso é uma fonética, um som de O. Tá claro? Então, tomem muito cuidado, porque é isso que as pessoas precisam entender, certo? O idioma, ele muda e a forma como você começa a pensar no idioma, ela vai ser diferente do português. Eu já falei isso, o português, ele pronuncia tudo bonitinho, tudo, né? Cada coisa pronunciada, parece que tem mais lógica, não é? Mas não é assim, é porque a gente está acostumado a isso. Nós fomos criados nesse idioma do português para aprender dessa forma, tá certo? Não quer dizer que a nossa é a certa e a deles é errada. Não, eles vão pensar a mesma coisa também da gente, não é? Então eles vão ver também coisas da gente, do nosso idioma, do português, e falar, poxa, isso aí não tem base, isso aí não tem lógica, tá? Mas na minha concepção é muito mais lógico realmente o português pronunciar tudo, sobretudo essa coisa de comer letra e tal, isso aí é bobagem.
uma coisa meio do idioma que poderia ser desnecessário, mas fazer o quê? Não é? É assim, por uma questão fonética, por uma questão de desenvoltura da língua e tudo mais, foi instituído dessa forma. Então, assim, é porque é melhor, com certeza, não vamos discutir isso. Por que que é assim? Por que que a regra é assim? Não tem isso. Tá claro? Então, aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito importante o seu cérebro já se programar. Na hora que você está no francês, você já enxergar o idioma e a escrita e né, tudo que relacionado à gramática, escrita, as regras, é outra, é tudo diferente mesmo. Você está num outro sistema. É um outro sistema. Você sai do sistema português para entrar no sistema francês. Então a coisa muda completamente de figura. O azul, você não vai ler isso aqui como o a, e ainda, né, tentar ler como português, tentando pronunciar cada letra e no final ainda tenta dar a francesada com o i. Então fica o azul. Não, é o azul, porque o mais i é o a e e mais a mais u é o. E assim vocês vão assimilando e vai se acostumando com isso. No começo é chocante, no começo parece que não vai dar, que não, você não vai entender, que não vai conseguir, porque isso confunde muito. É normal. Depois você vai assimilar. Certo? Volta e assiste a aula de novo. Perdeu o trem, começou a sair do trilho, como dizer, volta e assiste as aulas de novo. Tá claro? Olha aqui, ó, boîte, boîte. Continuando. Caixa. Soir, noite. Étoile, estrela. Aqui um E agudo, né? Fica com som de E, fechado. Né? Não é o mesmo sistema do português, que o agudo é aberto. Aqui o agudo é fechado, o circunflexo é aberto, mas é aberto na vogal E, mas na vogal O fica fechado de novo. É assim, é o sistema, o aprendizado. Não está entendendo o que eu estou falando? Volta aí nas aulas, tá bom? Froid. Froid, que é frio. Choix. Escolha. Choix. Croire. Croire. É difícil, né? Croire. Aqui na garganta. Croire. Acreditar. Poisson. Olha aqui a vogal nasal, né? On. Poisson. Peixe. E roi. Rei. Então vamos passar? Vamos lá? Agora, écouter, répéter. Ok? Moi. Toi. Soit. Trois. Boire. Voix. Doigt. Noir. Poire. Histoire. Voiture. Oiseau. Boîte. Soir. Étoile. Froid. Choix. Croire. Poisson. Roi. Muito bem. Eu falei agora há pouco do acento circunflexo, né, de ser fechado no português e aberto, E aqui apareceu, inclusive, o acento circunflexo na vogal I, que não tem uso nenhum, não tem diferença nenhuma. Você vai
você vai pronunciar como I normal, né? Como se nem tivesse aqui esse acento circunflexo. Já explicado também em outra aula, tá certo? Então, realmente, pessoal, regras, cada idioma tem as suas regras, cada idioma tem o seu, mais do que isso, tem o seu sistema. A gente entra numa outra camada, numa outra atmosfera, é um outro universo. Português é uma coisa, o francês é outra, assim como o japonês, alemão, cada idioma vai funcionar no seu universo. E aí você tem que saber sair do seu universo que você está acostumado para entrar naquele outro universo, certo? E aceitar que você tem que deixar para lá algumas coisas do universo que você já está acostumado, certo? E tentar reaprender, sem esquecer, claro, do idioma, que você não vai esquecer, não se preocupe, o português está ali, é seu idioma natal, seu idioma de origem, ótimo, né? Mas aprenda o novo, tá certo? Como se estivesse começando do zero. Limpa sua mente de muita coisa aí do português, tá claro? Vamos lá então para o próximo slide. Vamos ver aqui agora a combinação A mais I. Muito importante agora com um som mais aberto, com o som da vogal E mais aberto. Fica E. Fica E. Tá certo? Então pronuncia-se como E aberto, nunca AI. Não vai mais nessa. Esqueceu esse sistema português. Não é? Então aqui, olha como é que fica isso nas palavras. Lait, lait é leite. Maison, maison, casa. Maigre, magro. Salaire, salário. Jamais, nunca. Faire, verbo no infinitivo do verbo fazer. Vrai, verdadeiro, verdade. Mauvais, ruim. Paix, paz. Clair, claro. Air, ar. Olha quantas palavras interessantes. Cada uma, eu espero que você esteja lendo aqui, não sei se está muito pequeno para você, desculpem, mas é o tamanho que eu consegui aqui. Mas vai lendo cada palavrinha, não é? Vai entendendo o que está se passando em cada palavra, não é? Aimer, olha aí, pronunciei o A mais I com som de E o ER final com um som de E fechado, porque eu mostrei na aula lá, não é? Também da pronúncia das vogais nasais, perdão, das vogais orais, que o ER no final do verbo, ele vai ser pronunciado como E, né? Aide, que é ajuda. Raisin, uva. E laine, lã. Quase que eu li isso aqui como uva. Raisin é uva. Não é uva. Aqui é português. É sistema. Aqui nós estamos na esquerda-direita. Esquerda é sistema francês, direita sistema português. Não adianta. Agora você, vamos lá? Écouter, répéter. Écouter, répéter. Escutar, repetir. Les, maison. Maigre. Salaire. Jamais. Faire. Vrai. Mauvais. Pé. Esse X não pronuncia, hein? Não é pex, não. É pé, só isso. Consoante final aqui que não se pronuncia, porque não está nas exceções que vamos ver depois. Clair. Air. Pronuncia o R aqui. Aqui é a exceção. Clair, air. Aimer.
aide, raisin, laine, que é lã aqui no final, né? Muito bem, inclusive o seguinte, é muito complexo quando a gente está aprendendo, até para mim como professor, né, aqui de vocês, do francês, eu estou ensinando algo que às vezes está aparecendo coisas aqui que ainda não foram explicadas nesse canal, nesse curso. Então, é interessante, eu às vezes falo sobre essas coisas, mas eu não posso dar a explicação completa, não é? Então, depois que vocês chegarem até a última aula de pronúncias e tudo mais, voltem. Vocês vão ver que a compreensão de cada palavra, nessa aula aqui que eu estou querendo dizer, voltem às aulas anteriores para ver o que foi explicado, o que vai ser explicado daqui para frente, sendo aplicado aqui também, certo? Às vezes eu repito, às vezes eu passo aqui alguma regrinha ou outra, mesmo não tendo feito a aula daquilo, porque eu percebo que se eu não passar por aquilo, a pessoa pode ficar com essa coisa chata atrapalhando, assim, poxa, não entendi isso daqui, então já começa a ficar bloqueada. Então, às vezes eu dou umas explicaçõezinhas. Mas o interessante, depois que vocês ainda completarem todas as aulas de pronúncia, comecem de novo para vocês verem essas palavras já com todas as regras ensinadas. Aí sim vocês vão estar bem mais articulados aí nessas aulas. Tá claro isso? Vamos agora para a combinação E mais I, que vai ter o mesmíssimo som, a mesmíssima fonética, a mesmíssima pronúncia do anterior, tá? Então, que foi o A mais I. E nesse caso é o E aberto, a vogal E aberto. Som de E aberto. E jamais você vai ler como EI, né? É E, tá certo? Você vai passar a ver isso aqui como um som só, né? Então, ele é menos frequente do que o A mais I, mas ele aparece em algumas palavras e eu vou mostrar aqui as principais. Neige, que é neve. Reine, que é rainha. Pleine, que é cheia. Peine, pena. Veine, veia. Seigneur, senhor. 16, 16. 16e, 16º. Quando a gente... esse aqui é um número ordinal, né? Com M aqui, então vai na 16º. Véi, véspera, véi. Aqui tem um ei, tá? Uma pronúncia um pouco mais... Esse véi, ele dá uma queda assim até finalizar. Véi, tá? Bege, bege. Vamos lá, então? Écouter, répéter. Écouter, répéter. Vamos lá? Neige. Reine. Pleine. Peine. Veine. Seigneur. 16. 16e. Veille. Bege. São pronúncias, às vezes, tem algumas palavrinhas que têm uma pronúncia bem particular, né? Veille, veille. E aqui o Seigneur, né? Na verdade, esse E mais o U e o R, né? Ele tem esse som de né? Então, Seigneur, ok? Então, vamos agora sim ao próximo slide, que é o E mais U. O E mais U vai ter um som aí já um pouco diferente, certo? Que é justamente o seguinte.
você vai fazer a boca um pouco do O, ó. E tem um som, tentar colocar o som de E dentro dessa boca. E. Deu para entender? Faz aí uma boca redonda do O. Agora coloca dentro dessa boca o E. Só que você não vai falar E. Você vai tentar usar a moldura do O com o som de E. Certo? Vamos ver então? Vamos ver a pronúncia? Bl. Certo? Bl. F. Olha aí, ó. Certo? P. Esse é bem difícil, é o mais difícil para os brasileiros, porque a gente não tem isso no nosso idioma, né? Mas fala como você conseguir agora. Não precisa soar perfeito, gente, pelo amor de Deus. A gente brinca muito e tal, fala do jeito que você vai conseguir. Eu não estou aí para realmente te ouvir e saber como é que você está pronunciando. Mas com essas dicas, né, isso ajuda muito. Então tenta do seu jeito, só não sai dessas dicas que a gente está dando, tá? Então, bleu quer dizer azul, feu quer dizer fogo, je quer dizer jogo, peu quer dizer pouco, deux quer dizer dois. Leandro, tá muito esquisito, tô parecendo, sei lá, tô parecendo que eu tô zoando alguém, tô fazendo alguma coisa. Não é bonito o som, mas é assim mesmo, tá? Não fica também com vergonha, nada não. Tem que falar aí, fala se tiver alguém por perto ouvindo, deixa a pessoa ouvir. De, né? Sobretudo no começo, exagera, tá? Heureux. Olha que interessante, apareceu o E mais U duas vezes na mesma palavra. Heureux, que significa feliz. Heureux, feliz. Heure, hora. Peur, medo. Fleuve, rio, que é um rio grande, rio, fleuve. Beurre, manteiga. Jeune, jovem. Peuple, povo. Neuve, nova. Aqui inverti, mas não faz mal. Neuve, nova. Seul, sozinho. Veuf, viúvo. Nerveux, nervoso. Tá? É o mais difícil. Para mim, esse som é um dos mais difíceis, mas nem por isso, se você não pronunciar com perfeição, o francês ele vai te entender, só se você tiver um som muito fora. Certo? Mas fazendo essa regrinha a boca do O, pensando no E, fica vai dar certo. Tá bom? Não se preocupem. Vamos então? Écouter, répéter. Écouter, répéter. Bleu. Feu. Je. Peu. De. Heureux. Heure. Peur. Fleuve. Beurre. Jeune. Peuple. Neuve. Seul. Veuf. Nerveux. Esse veuf, esse F pronuncia, ele está nas exceções das consoantes que pronunciam no final. Tá claro? Então, tá aí
esse slide, vamos para o próximo. E agora esse que todo mundo tem muito medo, que não tem que ter, porque agora se você aprendeu o slide anterior, a pronúncia do E mais U é a mesma desse daqui, tá? Inclusive está aqui o E mais U dentre as 3 vogais que vão ter o mesmo som. E. Boca de O, som de E, certo? Então, é uma variante gráfica exatamente do E mais U, tá? Comum em palavras essenciais do francês, como, por exemplo, cœur, cœur, coração. Sœur, sœur quer dizer irmã. Œuvre, œuvre quer dizer obra. Œuf, œuf quer dizer ovo. Bœuf, bœuf quer dizer boi. Olha o F aí também entre as exceções que conjugam, tá? Eu tô doido para falar uma regrinha do Carrefour, né? Carrefour, que são as consoantes da palavra Carrefour, elas são as exceções. É o C, né? O R, quando não é verbo no infinitivo, né? Que são as exceções, eu estou falando das exceções que se pronunciam as consoantes no final da palavra, tá certo? O C, o R, o F, tá? Que também é o caso aqui. E é isso, C, R, F, K, R, FUR, né? Então essas são algumas exceções. Vamos ter aula disso ainda. Tá claro? Então aqui é cœur, cœur. Aqui tem é a mesma pronúncia do cœur. Coração é cœur, coro também, tá? Manœuvre, manœuvre quer dizer manobra. E œil, œil quer dizer olho, certo? Então, vai aparecer tanto coladinho aqui, essas vogais siamesas aqui, né? Que estão coladinhas uma na outra, O e E, né? Ou assim separado. É a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá? Écouter, répéter. Écouter, répéter. Escutar e repetir. Cœur, coração, né? Eu não vou dar a tradução, é só para você repetir. De novo. Cœur, sœur, œuvre, œuf, bœuf, cœur, manœuvre, œil. Realmente essa é a mais difícil, mas com o tempo vocês vão pegando, vão assimilando, a gente vai estudando aos pouquinhos e aí vai ser mais fácil, ok? Aqui no microfone ainda. Pronto, guardei o microfone para a próxima aula. Interessante esse sistema, também indicando para você ir repetindo, né? O sistema que vai se chamar a partir de agora no nosso curso Écouter, Répéter. Tá bom? É isso então, pessoal. Olha, uma aula importantíssima, uma aula sem dúvida alguma, não é? Eu ia até passar aqui a revisão, não, vai ficar uma aula muito longa. Faz você aí a revisão enfim, da aula toda, assista, se possível, né? Toda a aula, deixa eu só voltar aqui, quantas vezes for necessário. Às vezes é necessário repetir muitas vezes. Opa, voltei. Repetir muitas vezes a aula, assistir novamente, né? Assistindo aí, fazendo alguma coisa, enfim, para você estar sempre praticando, assimilando e tudo mais, tá certo? Não se esqueçam, vamos ter uma live amanhã, no domingo, né? Aqui no canal. Neste canal aqui, tem no canal também Fotógrafo Brasileiro em Paris, para quem não conhece, vai lá também, canal Fotógrafo Brasileiro em Paris, e esse canal aqui, vamos ter lives todos os domingos, tá bom? Um forte abraço, espero que tenham gostado da aula, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam, qual que é a combinação de vogais que vocês acham a mais difícil e qual que é a mais fácil,
Tá indo bem? Como é que tá a sua experiência aqui no curso? Fala para mim que eu quero ler o seu comentário, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima aula. A bientôt!